Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua bondade, que eu tenha paciência com o meu semelhante, que eu traga o amor que tu deixaste nos teus ensinamentos, os quais ainda não aprendemos por em prática. Fazei com que eu me preocupe mais com as coisas simples, pois foi na simplicidade que tu nasceste para a salvação do mundo terreno. Pai, que a cada minuto e a cada segundo eu tenha sempre na minha mente o amor fraterno e que esse amor tenha a capacidade de se expandir para todos os necessitados que precisam de uma palavra, de um carinho, de fraternidade. Meu Deus, que o mundo possa caminhar na tua direção e não na direção da ganância, pois precisamos viver em paz, amor e fraternidade, que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária, que será ministrada pela nossa irmã Amália, e que Deus a abençoe. Obrigada. Acho que eu vou no púlpito, não? Eu gosto. Boa noite, prezados irmãos. Boa noite. É uma alegria estar aqui novamente. E como é a primeira vez que a gente se encontra, quero desejar a todos, né, um ano de 2026 com tudo que há de bom. Muita paz, muita saúde, muito amor nos corações, fartura nas nossas mesas. E que possamos, né, vencer as dificuldades que se forem nos apresentadas com coragem, com confiança, não é? Que a gente trabalhando e se apoiando em Deus, nós vencemos sempre. Então hoje eu trouxe aqui para falar para vocês, para nossa reflexão, um tema que é muito importante, que é a eficácia da prece. Então, como nós sabemos, a prece é uma prática que é usada por todas as religiões e desde os tempos mais remotos. Sempre as pessoas, de uma maneira ou outra, mesmo os seres primitivos, eles faziam as suas oferendas, não é? Faziam os seus pedidos para buscar a proteção e o amparo dos deuses, não é? Porque eles não tinham essa noção ainda que nós temos. Então, tinha um Deus para cada um, conforme o tipo de religião, não é? Bem, na questão 659 do Livro dos Espíritos, é dito o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Nós vamos depois conversar sobre isso, né? Também tem um outro conceito que diz que a prece é a conexão
com a mente divina, não é? Prece é falar com Deus, ou segundo também outro entendimento, né? Mas antes de nós nos determos nas explicações sobre os conceitos e nos aprofundarmos mais no assunto, nós vamos procurar interpretar, através da orientação da doutrina espírita, como ocorre a ação do pensamento. Não é porque, como nós dissemos, através da prece nós falamos com Deus. Só que isso é uma linguagem simbólica. Porque Deus não fala, Deus não tem ouvidos, né? Então é este contato, essa conexão que nós precisamos entender, né? Porque essa ideia que nos foi dada de um Deus como um homem idoso, tudo mais, que fala, né? Eu já escutei muitas vezes as pessoas dizerem assim: Deus me apareceu e falou comigo, não é? Deus não fala conosco, não é? Ele se comunica através dos fluidos, como nós vamos entender agora. Então, para que a gente compreenda como ocorre essa conexão entre o plano físico e espiritual, através da prece, nós precisamos compreender que todos os seres criados no universo, eles estão mergulhados num fluido universal, né? Então, esse fluido, ele ocupa todos os espaços, em nós, né? Nas coisas, em todos os seres. E este fluido, ele é o veículo do pensamento. Para dar um exemplo mais simplificado, a Terra, ela está mergulhada na atmosfera, né? Então, através da atmosfera, através do ar, os sons se propagam, não é? Então, mais ou menos assim ocorre essa propagação entre o pensamento. Só que, enquanto, não é, a propagação do som no espaço, ele se propaga dentro de um espaço restrito, o pensamento, ele se expande no universo até os confins, digamos assim, não é? Ele tem o poder de chegar a todos os seres com os quais nós nos conectarmos com a nossa mente, com o nosso pensamento. Então, Leon Denis diz que fluido é uma matéria invisível, não é? Imponderável, quer dizer, não tem peso, não se vê, não se pesa, não é? É a matéria mais sutil, digamos, mais delicada, mais fina, imperceptível, não é? Nós não podemos ver, a gente sente, mas não vê. Então, este fluido universal, ele nos envolve a todos. Bem, então, através do fluido, através do nosso pensamento, ele se põe em contato com seres desencarnados ou encarnados. Então, assim se dá a comunicação entre os espíritos e entre também nós, né? Nós, como seres encarnados, podemos nos comunicar através do pensamento. Isso nós temos experiência disso, né? Então, às vezes nós pensamos em alguém
Dali a pouco essa pessoa nos liga, não é? Com quem a gente tem bastante afinidade, nossos filhos e coisas assim. Ah, mãe, agora mesmo eu estava pensando em ti, tu me ligou, né? Então essas coisas ocorrem por quê? Porque nós nos comunicamos através do nosso pensamento com essas pessoas. Então, quando o nosso pensamento é dirigido a qualquer ser na Terra ou no espaço, não é? Então, nós estabelecemos uma corrente fluídica. Nós nos unimos pelo pensamento, não é? E a energia do nosso pensamento é o que vai dar força a essa comunicação. Quanto mais energia, quanto mais vontade, quanto mais emoção nós tivermos no nosso pensamento, maior vai ser essa conexão, não é? Porque o contato que se dá na prece, como nós vamos ver, não é através da palavra apenas. Se a palavra for vazia, se a palavra não for carregada das nossas emoções, nós não iremos nos comunicar. Então, antes de tudo, a prece é muito mais emoção, é energia, é vibração do que palavras, não é? Tem a passagem que diz assim: não adianta dizer Senhor, Senhor, se não fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, assim os espíritos, eles recebem a prece que lhe é dirigida. Assim os nossos entes queridos recebem as nossas vibrações amorosas, não é? Assim nós comunicamos com os espíritos de luz através da vibração. O Chico Xavier um dia disse que uma avó chegou para ele desesperada e disse: Chico, meu neto está muito doente. E ele disse assim: vamos orar, porque a prece de uma avó arromba as portas do céu. Por quê? Pelo amor, né? Por essa vibração que se irradia. Imaginem a prece também de uma mãe por um filho. A importância que tem de nós fazermos orações, fazermos preces pelos nossos filhos, sempre, sempre, quando saírem de casa, quando forem viajar e para uma estrada, né? Muitas vezes. E diz que mais poderosa ainda é a prece quando ela não é egoísta. Quando eu peço não só pelo meu filho que está na estrada, mas eu peço também por todas aquelas pessoas que estão nas mesmas condições, né? Quando eu me desprendo, não é só o meu filho, os outros, todos os outros estão também passando muitas vezes. Isso aí é muito importante. Diz que Chico Xavier, né, quando passava um avião, ele dizia que Deus proteja vocês. E muitos espíritos agradeciam, não é, a proteção irradiada por ele, porque ele que Deus proteja vocês, meus filhos. Importância disso, né? Outra importância, nós cultivarmos diariamente no nosso trabalho. O trabalho é uma forma de prece maravilhosa. Enquanto nós estamos trabalhando, não é? Para o bem, trabalhando, fazendo o nosso esforço para nos mantermos saudáveis, para nos mantermos ativos, para ganharmos o nosso pão, nós estamos fazendo a prece. Como dissemos, a prece não é só palavras vãs. Então,
essa explicação, não é? É o que torna compreensível como a prece é transmitida, tá? Então, a prece é transmitida pela nossa mente. Não quer dizer que as palavras não sejam importantes, claro que são. Muitas vezes nós lemos uma prece, mas quando nós for ler essa prece, nós temos que refletir nas palavras, dar sentido a essas palavras. Porque se nós só repetirmos, nós não estaremos atingindo o nosso objetivo. Quando eu falo nesse tema, eu gosto de contar uma historinha de um sobrinho meu quando era pequeno. Então, estava nos primeiros dias da escola, né? Aí ele chegava em casa e contava: mãe, hoje eu aprendi a desenhar, hoje eu aprendi não sei o quê. Um dia ele chegou e disse: mãe, hoje eu aprendi a rezar. Ele era muito atrapalhado para falar. Ai, que bom, meu filho, conta para a mãe como é que a gente faz, como é que a gente reza. Mãe, é assim, a professora manda nós juntar nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos, e aí, meu filho, o que tu diz? Eu arremedo o que a professora diz. Arremedo o que a professora diz. Então, esse é o entendimento de uma criança, e muitas vezes é o entendimento das nossas almas ainda crianças, que achando que repetindo coisas, né, estamos orando. Nós não estamos orando. É claro que é uma iniciação, né, nas crianças, louvável isso, mas o entendimento dela é arremedar, é repetir. E nós também, muitas vezes, temos essa compreensão, né? Então, quando nós dissemos, geralmente nós dissemos antes de começarmos alguma coisa, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? A Jesus, aos bons espíritos. O que nós queremos dizer com isso? Que nós precisamos elevar a nossa vibração espiritual. Levar o pensamento, não é? Para entrar em conexão com as mentes que nós pudermos, na mesma sintonia. Quanto mais elevada for a nossa vibração, quanto mais amorosa for a nossa vibração, mais nós vamos atingir camadas mais elevadas da espiritualidade, não é? Não quer dizer que elevar seja... Porque aquela ideia, o céu lá, né? Céu, o inferno lá embaixo, não sei onde mais. Então, o céu não está lá, não está em qualquer lugar. O céu está onde nós colocarmos. Se nós colocarmos o céu dentro de nós, ele está aqui. Deus está aqui, né? Deus não está, muitas vezes, nos templos suntuosos, não está nas catedrais. Deus está, muitas vezes, num casebre humilde, onde existe harmonia, onde existe fé, onde existe amor. Não é? Porque é através destes sentimentos que nós vamos poder nos conectar. Então, quando a gente diz, eu ouvi Deus, como aquela hora eu falei, ouvir, não ouvir palavras. Ouvir Deus é contemplar a natureza. Tem uma canção, não sei se vocês dizem, ouço Deus. Tem na internet, coloquem, só peçam, ouço Deus, que vocês vão ver que coisa linda. Aí ele fala, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, né? Quando nós vemos um bando de pardais, um passarinho cantando, a natureza que está cantando, é a vida, é Deus, não é? Ouço Deus do clamor,
muitas vezes de pobres mortais, né? No choro, nós ouvimos Deus. Nós vemos Deus também nas coisas. Eu, como sou apaixonada pelas plantas, não é? A gente observando uma flor, cada flor com seus matizes, cada flor com seu perfume, que ninguém imita a suavidade do perfume de uma flor, não é? Quando nós escutamos pela primeira vez o bater de um coraçãozinho de uma criança, não é? Que ainda nem está formado e já nós sentimos, né? Quem não sabe, quem não se emociona? Os pais, as mães, os avós, quando escutam, né? Aquela vibração. Isso é escutar Deus, porque é vida, Deus está em cada célula do nosso corpo. Então, ver Deus não é com os nossos olhos físicos que nós vemos Deus. Nós vemos Deus com a nossa alma, nós sentimos Deus também, né? Com as nossas emoções, nossos sentimentos. Então, quando nós dissemos assim, eu vou colocar nas mãos de Deus, é uma maneira de falar simbólica também. Deus não tem mão, né? Mas nós, como nos colocamos nas mãos de Deus, nós entregamos a Deus em confiança, em fé. Só que entregar-se a Deus não significa que queiramos que Ele faça a nossa parte. Se entregar a Deus, precisamos agir também. Precisamos praticar o bem. Precisamos trabalhar no bem. Não é porque senão, eu já me entreguei a Deus, estou confiante. Não é por aí. Nós somos coautores da obra da criação, no nosso trabalho, na nossa maneira de viver. E também não é querer fazer o que compete a Deus. Por exemplo, se eu digo eu me entreguei, mas aí eu quero dizer como que eu quero, de que maneira eu quero. Então, não preciso estar pedindo, se eu vou fazer do meu jeito, não preciso pedir o auxílio, não é isso? Eu quero que se faça as coisas da melhor maneira possível. Nós confiamos na proteção, né, dos nossos amigos espirituais. Então, como eu já disse, né, trabalhar é uma forma de orar, uma forma maravilhosa de orar. Através do nosso trabalho, nós nos transformamos, nós transformamos a natureza, né? Nós transformamos a nossa vida. Então, tem uma pessoa que eu achei muito interessante. Eles trabalham mais ou menos em família, não vou falar a profissão para não dar dicas, né? Mas eu achei muito lindo. Antes de começarem a trabalhar, eles fazem com os servidores deles uma prece. Que coisa linda! E nós nos lembramos de quando nós oferecemos o nosso trabalho? Precisamos oferecer o nosso trabalho. O nosso trabalho é uma oração. Quem fizer isso, né, está protegendo o seu trabalho. Está dando sentido à sua vida. Outra coisa que nós não podemos deixar de mencionar quando falamos em prece é o evangelho no lar.
muitas pessoas testemunham as mudanças que operaram na vida, na família, nos lares, quando começaram a fazer o Evangelho no lar. Lá, ali no início diz, não é, que nós podemos pedir, louvar e agradecer. Então, não podemos lembrar de Deus só quando nós precisamos das coisas. Principalmente nos momentos alegres, não é? Nós agradecer o que nós temos. E agradecer também as nossas dificuldades. Porque são provas quando nós vencemos e vencemos mais facilmente com o auxílio da espiritualidade. Não é? Então, nunca esquecer de agradecer. Louvar a Deus em tudo, nas suas obras, nas pessoas. Enxergar Deus em cada ser humano que passa no nosso caminho. Auxiliar a quem nós pudermos. É uma forma de orar. Então, temos ainda, por exemplo, algumas passagens, né, do Evangelho que diz assim: pedi e recebereis, batei e vos abrir-se-á. Não é só pedir que vai acontecer. Pedir, batei. O que é o batei? Fazer a minha parte, né? Bater. E vai se abrir as portas. Pensa no bem, faça o bem e o resto vem. Só que eu tenho uma plaquinha, né, das flores. Faça o bem, pense no bem, o resto vem. Se eu estou fazendo bem, eu vou receber o bem. E ainda é dito que a cada um conforme as suas obras. Então não adianta nós passarmos a semana inteira brigando, xingando, falando mal das pessoas. Depois chegar um dia aqui agora eu vou lá fazer oração. Eu não vou me conectar, porque eu me desconectei toda uma semana ou todo um dia. Não é que nem quem faz a prece à noite antes de dormir. Louvável, deve-se fazer. Porque nós não sabemos se no outro dia nós vamos ter oportunidade. Mas nós devemos pensar que se nós vamos merecer ser atendidos. Não é? Porque a cada um segundo as suas obras. Nós vamos receber o que nós merecermos. Vocês vão receber agora no passe que vão tomar aquilo que vocês merecerem receber. Aquilo que vocês prepararam aqui, né? E que segundo a vida de vocês. É isso que vocês vão receber. E ainda diz assim, ó, que o universo conspira quando nós desejamos alguma coisa. O que é o universo? O universo é este fluido que comunica todas as criaturas. Então, se nós queremos ardentemente, quando nós fizemos tudo para conseguir, trabalhamos, o universo vai conspirar a nosso favor. Tenham certeza disso. E ainda, não é, gente, estamos terminando, dizer que a prece em comum tem uma ação poderosa, porque são muitas mentes que estão vibrando na mesma intenção. Quando nós rezamos, oramos pela nossa cidade, pelo nosso país,
pela nossa família, toda a família junto. Então são várias pessoas, não é? Que estão conectadas e a força, a energia dessa prece, ela se amplia, se multiplica. É chamado egrégora, não é? A força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. É egrégora, é uma força poderosa. Se, por exemplo, nossa cidade criar o hábito da oração, a nossa cidade vai se proteger. E eu acho que está protegida, não é? Porque a nossa cidade, não sei se vocês viram, que Santiago foi considerada uma das cidades mais, digamos assim, seguras para viver nas cidades pequenas. Nós não vimos aqui miséria, nós não vimos crimes, não é? Os que vêm muitas vezes são os de fora que tentam se infiltrar, como aconteceu há poucos dias, não é? Então, a nossa cidade não tem acontecido temporais, como acontece em quantas cidades. Então, isto é motivo de nós agradecermos por nós vivermos numa cidade tão tranquila, abençoada, não é? E ainda, só para terminar, os efeitos da prece. O que a prece nos proporciona? A prece funciona como um escudo vibratório que nos protege. Diz que o Evangelho do Lar, quando nós fizemos, nós protegemos todas as casas que ficam próximas a nós. Todas recebem essa vibração. A prece nos torna confiantes e fortalece a nossa vontade. Quando nós estamos por desistir, façamos uma prece, nos encorajamos e vamos para frente. Nossa vontade é impulsionada, nós nos tornamos mais fortes, não é? Pela prece, nós atraímos o concurso dos bons espíritos que nos sustentam nas nossas dificuldades e nos protegem, né? E nos inspiram bons pensamentos. E ainda, pesquisas científicas nos dizem que as pessoas que rezam, as pessoas que oram, são mais resistentes às enfermidades. Resistem mais às doenças, se recuperam mais facilmente. Então, meus queridos irmãos, que possamos compreender o verdadeiro sentido da prece, né? Que possamos nos conectar sempre através do nosso pensamento, através das nossas vibrações, através dos nossos atos, através da caridade que realizamos. E que a paz de Jesus possa estar sempre junto de nós. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Amália. Possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais.
Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e carinho que lhe devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixeis confiados à própria cegueira, e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, e se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. E assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de estudo e terapia. Convidamos aos irmãos fascistas para que se dirijam à sala de passos e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. E assim seja.